boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola aqui no Canal 9, nesta quarta-feira, dia 1º de agosto. E nos destaques de hoje, você vai acompanhar a Taça Governador de Basquetebol. Pois é, as informações você vai acompanhar a partir de agora conosco. Vitória, os melhores momentos, onde o Vitória ontem empatou com a equipe do São Caetano 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Também as perspectivas de Bahia e São Paulo hoje sobre a Sul-Americana e também a seleção brasileira que jogou nas Olimpíadas. O Brasil já classificado venceu hoje de novo. Tudo isso e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no programa Turma da Bola. Muito bem, vamos falar também hoje de basquete. Começou neste sábado a Taça Governador de basquete. Então, portanto, você vai ficar sabendo as informações a partir de agora. Temos Betinho aqui, presidente da Federação Baiana de Basquete, está conosco. Boa tarde, Betinho, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, amigo basqueteiro da Turma da Bola. Muito bem, também temos aqui o nosso Luiz Pereira. Vamos fazer, portanto, uma avaliação do jogo de ontem. O Vitória empatou 0 a 0 com a equipe do São Caetano, na perspectiva do Bahia, que joga hoje, depois de 23 anos, uma competição internacional. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos. Muito difícil o jogo de ontem. O Vitória jogou muito bem e o São Caetano facilitou um pouco, depois apertou. O Vitória podia ganhar, podia perder, enfim, um jogo muito bom de se ver. Quem foi para lá e quem assistiu pela televisão e quem ouviu pelo rádio, com certeza acredita que o Vitória, com certeza, está no caminho certo. E o Bahia hoje, dificílima jornada do Bahia, depois de 20 e tantos anos, já vai jogar uma partida internacional, mas que efetivamente é um jogo muito difícil contra o São Paulo, que recentemente o Bahia, aliás, no ano passado, o Bahia deu 4 a 3 aqui, um jogo belíssimo de se ver no estádio de Pituaçu. Vamos falar agora sobre a Taça Governador de Basquetebol. Viviane Rezende esteve por lá esse final de semana. Vamos acompanhar a matéria sobre o basquete na Bahia. Inédita. Essa palavra resume o que é a Taça Governador do Estado. Lançada esse ano, a competição de basquete mira contemplar toda a Bahia nas categorias Sub-13 e Sub-15 e está dividida em 4 etapas por região. Mais de 600 atletas de basquete estão participando da primeira Taça Governador do Estado, que tem como principal objetivo a interiorização da modalidade na Bahia. Salvador, Jequié, Feira de Santana e Senhor do Bonfim. Essas foram as cidades escolhidas para sediar o evento, que deve contar com vários municípios participantes e ter a grande final realizada na capital baiana em outubro. O objetivo da organização é movimentar todo o estado. Para nós é uma satisfação imensa estar realizando esse campeonato junto com a Federação de Basquetebol Baiana. É um sonho antigo de desenvolver a modalidade, em especial as categorias de base da Bahia, porque a gente sempre percebeu um hiato muito grande nessa participação. E a gente sabe, a gente que vive o basquetebol também sabe que aqui é um celeiro de craques. Então que só precisam dessas oportunidades. Por isso que a gente procurou fazer as etapas no interior, né? São 3 esse ano e com o objetivo de crescer cada vez mais. Por abraçar também o interior, o evento tem um nível maior devido à descentralização. Envolver o interior do estado, envolver as equipes do interior, os valores do interior, é algo que eu considero fundamental para o crescimento do basquetebol especificamente. Espero que seja um marco, né, que realmente o interior esteja presente, mostrando os seus valores, que isso sirva de um grande motivador para que outros garotos iniciem a prática do basquetebol. O olhar para o interior está se voltando, isso é suma importância.
sabemos o valor que existe, né, no nosso estado, 417 municípios, e temos plena convicção de que com a continuidade de eventos com esse formato, envolvendo as equipes da capital, envolvendo as equipes do interior, nessas categorias de base, é indispensável para o crescimento do basquetebol e toda a modalidade esportiva. E os que ainda não foram revelados para o cenário estadual estão tendo a chance de chamar a atenção. É o caso do pivô de 13 anos do Sartre Coque, que com 1,92 m de altura já impressiona pelo tamanho. O Sartre tem um grande potencial, jogadores muito bons para levar o título desse ano. Já recebeu proposta para sair aqui da Bahia? Não, ainda nenhuma. Mas é o primeiro jogo, então quando a gente descontrair um pouco mais, a gente vai jogar melhor. Apoiado pela Sudesb, o evento é público. Portanto, não há necessidade de pagar taxas de inscrições e de arbitragem. O certame acaba envolvendo todos os níveis sociais, sem distinção. Um bom exemplo é a participação do Linces Pernambués, que abraçou a oportunidade e trouxe vários jovens do projeto social para mostrarem talento na quadra. Temos a dificuldade por sermos um projeto social, o qual temos 12 times, né? 6 femininos e 6 masculinos. Então, R$100 ou 150 a cada jogo, no final, né, vai dar mais de R$3.000 por categoria. Então fica difícil a gente estar participando de campeonatos federados. Antes de ser treinadora, Isabel foi atleta e reconhece a carência que a modalidade sofre. Joguei fora, nunca joguei aqui na Bahia, mas sempre joguei fora do país. Eu não joguei aqui na Bahia porque o basquete, não só o basquete, mas as outras modalidades olímpicas, nunca teve um apoio e a gente não tem nenhum centro olímpico, né? Vinha as Olimpíadas aí e a Bahia não tem nenhum centro olímpico, nenhum ginásio. A gente que é atleta, a gente acaba o quê? Tendo que ir para fora do país ou fora do estado, para poder estar tendo algum retorno com o esporte. Quem sabe, né, o governo possa estar ajudando mais, que isso seja, né, apenas um projeto piloto, essa taça governador do estado, que seja um início, né, de muitos apoios futuros à Federação Baiana de Basquete. Apesar de todos os problemas que a Bahia vive quando o assunto é esporte olímpico, a taça governador do estado surge como uma esperança no fim do túnel. E mesmo ainda dando seus primeiros passos, já chegou com ar de sucesso, mirando o futuro e prometendo reacender a base do basquete baiano. Pois é. Tá aí a matéria de Viviane, bela matéria aí sobre o basquete. Betinho tá aqui, vai falar com a gente. Como é que tá o basquete hoje na Bahia? Porque a gente viu ali a técnica, né, do time Pernambués. Lenço de Pernambués, é. Isso. E ela fala que jogou o basquete, mas nunca na Bahia, porque nunca teve o apoio, né? E como é que está hoje? Tem um apoio hoje o basquete? Fala pra gente aí, como é que é a radiografia do basquete na Bahia? Olha, hoje o basquete baiano, o problema não precisa nem falar que todos os esportes que vêm aqui de quadra vão falar para você. Não tem estrutura, não tem ginásios, a gente tem que usar os colégios, pedir aos colégios para usarem, mas isso é de menos. Que hoje a Bahia, nós temos hoje no Campeonato Baiano, nós temos 6 categorias masculinas, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-22 e adulto. Fora o feminino, só o masculino. O feminino eu tenho sub-13, sub-19 e adulto. Então nós temos 9 categorias em andamento do Campeonato Baiano. Mesmo precariamente em quadra, a gente faz 3 jogos numa quadra, faz um na outra, faz quadra descoberta às vezes, como o CEP agora cobriu, mas era descoberta. Mas então o basquete da Bahia, em realidade, nós estamos tentando crescer. Essa taça governador do Essa estado, quadra é excelente, que não são essa é a melhor, né? que tem. Essa é a melhor que tem e não é adequada para trazer uma seleção. Porque o piso não é mais o mesmo, tem que ter um amortecedor, né? E tem que ter para 3, 4 mil pessoas, aí só dá 800 a 1.000. A FTC na época fez o campeonato aqui, o Campeonato Brasileiro, fez aí, mas nós interferimos com a CBB para aceitar o ginásio para 1.000 pessoas. Que não queriam aceitar a FTC entrar, teria que jogar fora do estado. Como é sobreviver num estado que se torna insensível e deixa invisível o esporte olímpico na Bahia? Como é que é gerir isso? Olha, a gente tem que dar, como se diz na gíria, muita cambalhota. Porque, infelizmente, ela mesmo falou que ela, às vezes, ela disputa categorias e a federação não cobra dela taxa.
que a gente sabe que é uma parte social essa aí, como é a GCB Cap de Calabar. É um time em Calabar também muito bom, até está liderando as 3 categorias. São equipes de comunidade, tem equipe carente, parte social. Então a parte social que a federação faz é não cobrar a arbitragem deles. Eles praticamente jogam o campeonato, não pagam taxa nenhuma, é o que ela falou aí, é a dificuldade dela. E o governo do estado, agora conseguimos um apoio da Sudesb para essa taça, nós estamos abrindo para o interior. Nós temos hoje, no adulto, Senhor do Bonfim, que é um dos melhores basquete do interior, não é mais Feira de Santana, hoje é Senhor do Bonfim, que tem uma liga muito boa lá. Feira de Santana é um basquetebol que hoje só faz basquetebol da região, ele faz um torneio interno, não participa mais do Campeonato Baiano. Tem o Alagoinhas, disputa o Campeonato Baiano, Camaçari, que é daqui, e o resto é da capital. Infelizmente, tanto que o campeonato são 5 equipes da capital. Não, no adulto são 9. 9. Eram 5 nessa categoria. O interior não entra? Não entra porque o pessoal daqui não tem condição de viajar, é custo para viajar, é custo para ele vir de lá para cá também, entendeu? Então a dificuldade é grande. Agora no adulto a gente entra, ainda tem, Léo já entrou até 2 anos atrás, saiu com um problema de... Mas é voo curto, voo de galinha, né? Não tem como sobreviver. Não, infelizmente não tem. Como é para fazer o campeonato baiano de basquete? Olha... com dificuldade, com esse parto aí, fala pra gente. Apoio, o governo ajuda? Não, o governo ajuda só nessa parte hoje aí. Agradeço até a Bobô. Governador. Primeira taça do governador do estado. Qual foi o valor desse investimento do governo do estado? 90 mil reais. E dá? Dá, um empate dá, porque nós vamos trazer, o campeonato é 4 chaves. Capital, Jequié, Feira de Santana e Senhor do Bonfim. Total, 25 equipes no Sub-13, 25 equipes no Sub-15, totalizando mais ou menos 600 crianças. Vai ter os zonais, agora dia 7 de setembro vai ter os zonais do interior. Capital já começou, Capital vai até final de setembro, os jogos da Capital. Vamos trazer os campeões das 2 categorias de Bonfim, das 2 categorias de Feira e das 2 categorias de Jequié. Vamos fazer um quadrangular aqui de 12, 13 e 14 de outubro, que é o dia da criança. Vamos encerrar o campeonato no dia da criança. Agora, vocês têm sorte, eu não sei qual é o critério que a Sudesb utiliza para liberar as verbas. Está de parabéns porque liberou para vocês. Tivemos aqui o pessoal do vôlei, teve um evento da Liga Nacional e não teve absolutamente nada. E graças a Deus vocês... É a primeira vez que eu consegui também. A primeira vez, né? Com muito sacrifício. E aí eu agradeço até o pessoal da Asbratec, que é uma associação que através deles eu consegui, Marcelo, ligado a Marcelo Falcão, eu consegui esse apoio dele e estamos fazendo junto ao campeonato. Dá para se formar atletas de alto nível hoje na Bahia do basquete? Com essas dificuldades que tem de quadras, etc e tal. A melhor que temos é do Salesiano. Mas mesmo assim, a gente sabe a boa vontade que eles têm lá, mas mesmo assim ainda nem é um dos moldes adequados para você colocar atletas de alta performance, né? Não, sim. Agora, quando aparece algum jogador bom aqui, nós temos jogadores hoje que estão em São Paulo. Sim, vai todo mundo embora, né? Vai embora. Aqui não tem condição de ficar. Quando surge uma promessa aqui, é igual, vocês se lembram da época do Popó era lutador, o Popó teve que sair para procurar patrocínio. Então, o basquete, para você crescer no basquete, tem que ser para São Paulo, Minas, e mais, Rio de Janeiro hoje, para basquete Rio de Janeiro só tem Flamengo. E agora começando Tijuca, não tem... mas pelo menos tem quadra, tem ginásio de esporte, tem infraestrutura. Até Aracaju tem 3 Aqui é uma fartura. Isso, até Aracaju tem 3 ginásios. É brincadeira isso. E pode trazer um sul-americano para lá agora. Eu, às vezes, estou na reunião da CBB, quando falo, vai ter o desafio da Eletrobras, não sei o que, entendeu? Quer levar uma seleção para lá, uma Cuba, alguma coisa? Falei, não tem espaço, tem que ser 8 mil pessoas, 7 mil pessoas, eu não tenho como chamar para cá. Eu queria saber até quando que o governo fica com desculpa aí dizendo que tem quadro, tem nada. Ô Lula, chamar você aqui também para o papo, não tem nada, falta tudo, basquete não existe, estrutura, quadra, vôlei, não existe nada, natação, nada, uma fartura. E isso nos deixa triste porque, olha, sabe qual é o reflexo disso? Você vê que mesmo com as dificuldades que se tem, o Brasil ainda conseguiu 3 medalhas. O esporte olímpico no Brasil é só conversa fiada. O governo federal, história para ver dormir. O governo do estado não existe. O esporte olímpico na Bahia não existe. Betinho falou aqui, tá indo para Aracaju, tem 3 ginásios. Aqui tem quanto?
Quantos ginásios? Do estado nenhum, nem município. Não é só o governo, o município também. Não tem nada. Nada. Uma fartura. Vou fazer agora Cajazeiras. Eu queria saber até quando os caras vão ficar aí dizendo conversa fiada, botando propagandas enganosas, enfim. É uma fartura, não tem nada, é uma vergonha. O governo não tem uma política de inclusão do esporte. Não tem. E ainda há pouco o entrevistado disse que na Bahia somos 417 municípios. Imagine, 417. Temos o quê? 20 clubes participando. Por quê? Porque não tem recurso para vir para cá, porque não tem recurso para viajar. A menina disse, a entrevistada, a professora, disse o seguinte: quando eu quis alguma coisa, eu tive que sair daqui. Por quê? Porque não dispomos de um ginásio olímpico. Enquanto o Betinho afirma que em Aracaju tem 3 ginásios olímpicos. Quer dizer, não temos uma... ainda há pouco eu conversava com o Cato G, o nosso repórter aqui em off, ele disse que em São Caetano, chegou em São Caetano, uma piscina olímpica maravilhosa. Acho que tem 3 lá. 3. Quer dizer, a Bahia só tem uma em Valença. E o estado da Bahia, quer dizer, inexiste para o futebol amador. Todas as pessoas entrevistadas aqui, todas até agora, disseram a mesma coisa. Não tem isso, não tem aquilo, não tem ginásio, não tem piscina, não tem quadra, não tem vestiário. Não existe isso. Sabe o que existe? O que está acontecendo agora, olha, vou logo dar uma ideia para você, que é que nem o jornalismo, mas para você que está acompanhando a gente, você que está sentido rótula do abacaxi, esqueça, vai embora. Não vá por lá, está tudo engarrafado agora. Tanto sentido indo para o Iguatemi, quanto indo lá para a rótula do abacaxi. O que tem muito aqui, Betinho, é engarrafamento. Agora, dá para salvar alguma coisa aí nesse esporte aí? Claro, material humano nós temos. A Bahia... Mas a gente perde quanto aí quando não tem ginásio? Por exemplo, a piscina, o ginásio de Cajazeiras, de esporte, desde novembro do ano passado que era para estar pronto. Não teve absolutamente nada. Você acha que daqui as Olimpíadas do Rio já pintaram alguma quadra aqui? Espero que sim, né? Ou quando chegar as eleições? Porque não é só o basquete. Você vê que não tem piscina. Agora o atletismo OG, que é o presidente, conseguiu o SESI, vai fazer, ou já fez uma pista de TT muito boa. O SESI de Simões Filho. Mas é do SESI. O SESI, que eu estou dizendo. O SESI que fez, Simões Filho. Então a gente não tem a parte... Não tem verba pública? Não posso informar, eu não sei. Tem que ver com o OG. Eu acredito que não sei, eu não posso. Essa parte eu não sei não. Mas aí a parte estrutura em esporte olímpico em si, nós aqui na Bahia, nós estamos precários. Mas com dificuldade nós estamos lutando jogador. Tem um jogador nome sub-19 nosso aqui, estou dizendo basquete. Seleção brasileira. Que sai daqui, já pega o brasileiro de seleções, né? Tem olheiro da seleção, convoca ele. Tem olheiro de São Paulo, põe ele. Tem olheiro de Minas, põe eles. Eu tenho fora uns 6 jogadores, meninas e tudo. Menina de 15 anos. Imagina se tivesse estrutura. Sim, menina de 15 anos. Tem que sair daqui porque lá dão escola para ela, tem bolsa de estudo, né? Agora, graças a Deus, agora, a 2 de julho está dando bolsa de estudo na faculdade. O Unirb está começando a ter um trabalho agora dando bolsa de estudo. O Colégio Integral também está dando bolsa de estudo. Tudo no âmbito particular. Tudo particular, tudo particular. Não, infelizmente, o governo, não posso falar agora do governo, porque o governo me deu agora uma verba para fazer a taça, que para mim é um embrião. Te deu não. Passa da obrigação do governo do Estado. Sim, não faz nada. Tudo bem, fomento do esporte. A SUDEB é fazer fomento. Então ela está fomentando o basquete. E olha que você é um embrião. Muita sorte que a SUDEB para liberar dinheiro lá é complicado. Não, vamos no detalhe. Agora, é um embrião. Eu espero ano que vem, como o Marcelo Falcão falou da Asbratec, ele falou ali na entrevista, nós vamos abrir para mais municípios, fazer mais zonais. Nós não queremos, não começamos crescendo muito para não, entendeu? Tem que começar com o pé no chão. Não, e com o pé no chão. A gente vê que está tudo certo, deu tudo certinho, vamos abrir mais um pouquinho, está dizendo que querer crescer demais. Nosso pensamento é fazer basquete em todo o estado, que infelizmente nós temos um estado muito grande. E o grande é o quê? É despesa de viagens. Eu tenho uma equipe de Barreira que disputa o Campeonato de Brasília. Porque é mais perto ir para lá do que vir disputar aqui. Não, infelizmente é isso. Tem que fazer o quê aqui? Não tem isso. nada. Não, para Brasília. Mas não te vem. Ele veio para onde aqui? Isso. Mas infelizmente, entendeu? Ele disputa o Campeonato de Brasília. Vitória Conquista tem jogadores que disputam em Minas. Betinho, o nosso horário está avançando. Eu queria dar uma dica para vocês. E eu acho que todos que passam por aqui do esporte, a gente sempre conversa com vocês, dá espaço ao esporte olímpico. Estamos no ano eleitoral. Os prefeituráveis de Salvador, é o momento de ver qual é o projeto que
cada um deles tem o esporte olímpico da Bahia. Porque não pode ficar do jeito que está. E aí a gente quer ver, quer ouvir isso. E seria interessante a comunidade do esporte olímpico da Bahia poder ouvir todos e solicitar o que de fato necessita do esporte olímpico da Bahia. Principalmente quadras, né? Não tem. Hoje eu jogo a quadra das equipes, por exemplo, Salesiano, do ASBAC, da Associação Atlética, que é a linha TBJ, é da Associação Atlética. Faço jogo no IFBA. Aí eu começo 9 horas da manhã, vou até 6 horas, porque eu tenho que aproveitar aquele espaço para botar 4, 5, 6 jogos. Às vezes fico na quadra, agora sábado mesmo, eu cheguei na quadra 11 horas, saí 9 e pouco da noite para 10 horas. Tem que aproveitar o espaço que está ali para ter jogos. São heróis. Eu tenho muitas categorias, eu faço a base de 500 jogos por ano. 500 jogos por ano? Ô Betinho, eu queria convidar você para vir outras vezes aqui. Eu acho que será uma rotina você participar, do basquete participar. Vamos dar visibilidade a isso, não vamos esquecer, vamos cobrar. Muita gente não gosta. Do nosso estilo, a gente está aqui só para reivindicar. Até porque é um direito. Sim. Vamos fomentar. A criança no esporte tira de outras partes. 600 crianças. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estou no basquete, 600 crianças. Eu estou no basquete desde 11 anos de idade. Eu estou no basquete como dirigente, vou fazer 12 anos. Olha, se eu vi um atleta de basquete no ginásio, ou antes do jogo ou depois do jogo, fumar cigarro comum, eu estaria mentindo. Eu nunca vi um jogador de basquete aqui na Bahia fumando cigarro. Então tira das drogas, tira de tudo. O esporte é a direção mais barata que tem do governo. Não adianta investir tantas viaturas. Não. Presídio se você não existe. Você tira do esporte. Se você pegar um garoto, eu vejo as escolinhas de basquete, os garotos às vezes termina 4 às 5 a aula e quer ficar até às 6, 7. Ele quer ficar, a aula dele já acabou, mas ele quer ficar até arremessando a bola, entendeu? Então se pegar o garoto, as 2 saiu do colégio, almoça, vem para o esporte. Se interessa o esporte, basquete, handebol, o que seja, voleibol, o que seja. Venha para o esporte a 1 da tarde, 2 horas, depois descansa o almoço, descansa um pouquinho, venha para o esporte até 5 horas, 6 horas. E vai pensar em quê? Vai chegar em casa cansado, porque praticou o esporte, vai jantar e vai dormir. Agora o problema é sair da escola, nem da escola não tem aula. Sim, não tem aula. Aí é outro detalhe. Obrigado. Nada. Eu acho que vocês são uns heróis. A gente vai acompanhar a taça, vamos cobrar, vamos reivindicar aqui, vamos ser a voz aqui do esporte olímpico da Bahia. Paulinho, agradeço o espaço que está dando para o esporte olímpico aqui da Bahia. Tá? Depender do basquete, você terá sempre apoio, tá? Notícia mandarei para vocês divulgarem para mim, né? Que é sempre importante a divulgação. Por favor. Tá? E obrigado pelo espaço de vocês em casa, pratiquem basquete ou qualquer esporte, tá? Vocês crianças de 12 anos, 13 anos, vá para praticar esporte, vá procurar um clube, um colégio, que tem esporte olímpico. Roberto Fernandes, presidente da Federação Baiana de Basquete, e a fartura continua e a gente tem que ficar convivendo com isso, né, Lula? Um detalhe importante que o Paulo mandou um recado para os prefeituráveis, né, as pessoas que são candidatas aí a prefeito e vereador. 600 crianças, miseravelmente você tem 600 adultos que votam, né? Vamos pensar nisso também, né? Ajudar, exato, no mínimo. Então, você vai ter o quê? Você vai ter um público que é cativo, um público que é fiel. Você tira as crianças das drogas, ele acabou de dizer, não existe um fumante no basquete. Enfim, é uma situação de toda saudável e que você pode fomentar muito bem essa parte social para fazer com que, como o Paulo falou, não adianta colocar a viatura, a polícia na rua. A parte social tem que ser feita. Tem que botar. Não, porém, claro, mas a parte social tem que ser feita e muito bem feita. Porque somente assim eles deixam de chegar lá, né? Deixam de chegar lá. Muito bem, vamos agora falar do Esporte Clube Vitória. Vitória que empatou 0-0 ontem contra a equipe do São Caetano. Jorge Catugi está conosco aqui para falar conosco a respeito do jogo de ontem. A gente acompanhando os melhores momentos, as imagens aí do jogo. Vitória 0, São Caetano também 0. Jorge Catugi, boa noite já, né? Já tudo escuro lá fora, né? Boa noite, Paulo. Um grande abraço a todos os telespectadores do Canal 9. O Vitória ontem conseguiu, para mim, um resultado, não foi um resultado ruim, foi um empate que o Luiz Pereira, inclusive, até citou no início, que poderia ter sido um resultado
ambos poderiam ter ganho o jogo. Porque o São Caetano talvez tenha tido a chance assim, mais crucial da partida no final, né? Aquela bola que, inclusive, foi um lance até irregular, foi até bom a bola não entrar, né? Senão ia ter muita polêmica, né? Ia ser uma polêmica danada. Mas o Vitória conseguiu. O empate teve chance, sim, de ganhar o jogo. O goleiro Luiz, do São Caetano, um ótimo goleiro, terminou, inclusive, fazendo ótimas defesas. Mas o Vitória está na dele, está tranquilo, né? E os próprios resultados foram até favoráveis ao Vitória, porque o único ali que entrou no G4, que voltou, no caso o América de Natal, ganhou o jogo, hoje é o terceiro colocado, que o América Mineiro tropeçou, e o Criciúma, que já estava na frente mesmo, que ganhou o jogo, e agora são 3 pontos. Mas o Vitória continua em segundo lugar, 32 pontos. Aliás, foi a primeira partida, Paulo, na Série B que o Vitória não fez gol, né? Anteriormente, todos os jogos o Vitória tinha feito gol. Tem pessoas achando que o jogo do Vitória 0x0 foi um fracasso. Cara, ninguém ganha o tempo todo e não perde o tempo todo. O Vitória jogou contra a equipe que é uma concorrente direta à vaga para a Série A. Exatamente. Então, o 0x0, agora eu assisti o primeiro tempo, o Vitória foi superior. O Vitória tomou conta do jogo todo o primeiro tempo. O Vitória teve o domínio da bola, o São Caetano jogando recuado, tentando contra-ataque, mas sem objetividade. No segundo tempo é que talvez equilibrou um pouco, que o São Caetano resolveu sair um pouco, mas mesmo assim essa deu falta espaço. Aí, né? Deu espaço. Essa falta aí, praticamente o goleiro fica totalmente coberto, né? O cidadão terminou chutando do lado direito, né? E a bola passou realmente. Se bem que o goleiro estava próximo, né? O Vitória também teve não digo uma facilidade, porque às vezes as pessoas dizem que quando o time está com -1, às vezes ele cresce, né? E foi o caso do São Caetano. O Vitória deu espaço, teve algumas mudanças que foram proporcionadas pelo... Aliás, o Carpegiani... O São Caetano perdeu um jogador, né? Foi o zagueiro Wagner. Ele já tinha o amarelo, terminou fazendo uma falta em Pedro Quem. Também se ele não faz a falta, o Pedro Quem entrava de cara, né? Que já tinha driblado 2, ia ficar de frente com o goleiro, ele não tinha outro recurso. Tanto é que ele foi expulso e ainda ficou reclamando com a sua zaga, dizendo eu ia fazer o quê? Sozinho ali. Então, agora eu ia falar. São situações, Paulo, que aconteceram no jogo. O Vitória tentou pressão, tentou algumas mudanças. Aliás, um lance inusitado, o Carpegiani ficou ontem sem poder se comunicar com o pessoal embaixo, porque acabou a bateria acabou a bateria do celular. Para mim o técnico tem que ficar lá próximo do gol. Mas ele estava cumprindo suspensão também. Tá cumprindo. Independente disso, apesar dele não gostar, ele gosta de ficar lá em cima, mas ele também não pode ficar, porque ele estava cumprindo suspensão. Ele pegou 4 jogos e ainda estava, se eu não me engano, foi o último agora, ou está faltando um, mas ele estava cumprindo suspensão. Outra falta aí para o São Caetano, o Vitor Ramos, que cometeu a falta, ele reclamou tanto de que ali ele cometeu a falta. Ele fez a falta, ele não tinha por que reclamar. Estava reclamando. E tem um outro detalhe também, o Carpegiani, no final, dentro da coletiva, ele falou o seguinte, que teve uma substituição que não foi do agrado dele, quer dizer, o pessoal tomou, por não ter o contato com ele, tomaram a iniciativa de tirar Michel. Tiraram Michel e não era para tirar Michel, porque quando ele tirou Michel, o time ficou aberto. Ficou sem uma marcação, quer dizer, ficou o Wellington sozinho. Ele não tem celular, não, né? Sim, Paulo, mas foi exatamente a bateria que acabou, agora... tem aquele transmissorzinho, exatamente. Né? E aí não conseguiram... O Vitória, esse gol também perdido, não se perde um gol desse aí, na entrada da área. Mas aí também tem o mérito do goleiro, né? O goleiro também fechou bem o ângulo, a gente tem que analisar também por este lado. Agora, o lance que originou, aquele lance final, Luiz Pereira, que originou o Sandro, né, lateral direito do São Caetano, terminou perdendo o gol, foi um passe errado do Gabriel lá na frente. Gabriel no ataque foi tentar dar um lançamento de 3 dedos, e aí foi o que aconteceu. O Vitória também bem próximo. Recuperaram a bola. Luiz é o goleiro? Luiz, se machucou, né? Um ótimo goleiro. E ele se machucou mesmo aí. Na hora que ele caiu, estava bem ali atrás do gol. Na hora que ele caiu, muito perigoso, ele bateu com... Mas se dá rebote ali, o jogador do Vitória está impedido. Agora a bola passou Tinham pertinho, 2 jogadores. Né? Foi o Marquinhos que muito chutou. próximo. Não, mas aí o lance se caracteriza, se a bola entrasse direto, não teria problema. Não, o lance ele perde. Aí o lance aí, o cidadão tá, perdeu o gol. O número 2. Nossa, como é que perde um gol? São Mário olhou assim e disse, meu Deus, por que essa bola... Mas o Vitória tem dado sorte. Porque no jogo do CRB também aconteceu a mesma coisa. Olha lá, o lance... Tá impedido, não? Tava, no primeiro lance. Tava impedido. Aí, ele já tá impedido ali. Ali, a bola quando sobrou pra Deola, ele... amigo, já tinha ido pra... Mas ele tá impedido. Semana passada até aí acabou. Ele não tinha, foi muito bom essa bola não entrar, porque agora, tá impedido. Chama a atenção também, porque aqui às vezes a gente critica, mas quando a coisa funciona, a gente também tem que dar um mérito. O árbitro, muito bom árbitro isso aí. Árbitro seguro, deu os cartões no momento certo, tranquilo, sem espalhar, não é aquele árbitro espalhafatoso.
O zagueiro fez a falta, ele esperou levantar, levantou, deu o vermelho, deu o segundo amarelo e o vermelho. O Wellington estava discutindo lá com outro jogador do São Caetano, ele chamou os dois, meteu o amarelo nos dois, acabou o problema. Então o árbitro Daronco, né, o sobrenome dele, eu lembro o nome agora, mas eu sei que o sobrenome é Daronco, um árbitro que não é assim muito conhecido, mas que mostrou que tem qualidades. Pelo menos nessa partida não foi um árbitro assim que você venha reclamar que houve um lance polêmico, que houve um pênalti. O impedimento aí eu nem digo porque é mais do assistente, né? Mas foi claríssimo. O árbitro aí, quando tem a questão de impedimento, a depender do ângulo, eu não Se der para a nossa produção voltar aí, só para a gente ver aquele lance do impedimento. Porque esse lance aí é mais do assistente. Então o árbitro olhou, o assistente não marcou nada, ele dá sequência. Essa é a questão. Mas o bom árbitro, esse Daronco, grave bem o nome desse árbitro aí, porque gostei da arbitragem dele, seguro, tanto na parte disciplinar como na parte técnica. Esses os resultados, né? Dos jogos de ontem, o Joinville, né? Joinville acabou vencendo, né? o América dentro do Independência. Né? Enfim, são jogos. E como é que fica a rotina do Vitória agora? O Vitória jogou ontem, Vitória, já joga sexta-feira. Exatamente. O Vitória já treinou hoje de tarde já. Houve reapresentação hoje à tarde, se bem que uma reapresentação, os jogadores apenas fazem um regenerativo rapidinho, Paulo, são liberados logo porque o jogo já é sexta. Então amanhã vai ter atividade e o Carpegiani, ele já disse ontem, ele foi bem claro. Ele disse que na lateral esquerda, se ele não tiver Mansur em forma, ele disse se Mansur tiver 50% é o titular. Ele já mandou um recado para dentro. Inclusive eu fiz essa pergunta a ele. Eu disse a lateral esquerda, você vai continuar a improvisar ou Denner pode ter mais uma chance? Ele disse, eu não gosto de citar nome, mas o jogador que teve a oportunidade comigo e não demonstrou a condição, então para mim ele não serve. Então mandou um recado direto. E o Neto Baiano já se despediu ontem oficialmente, o Vitória traz novidades, mas no atacante. Exatamente. Fala um pouquinho desse atacante. O Neto ontem, inclusive ele terminou sendo até substituído, o jogador inclusive ficou de viajar hoje para o Japão, já para fazer os exames médicos, para se apresentar ao seu novo clube lá, o Kashiwa Reison. E o William já está contratado. Ele rescindiu o contrato ontem com o Atlético Goianiense. Ele hoje ficou de estar em Salvador exatamente para poder resolver toda a sua situação com Vitória. E o Carpegiani, inclusive, ontem falou, não citou não, mas ele disse, o atacante chegar, tiver regularizado, ele joga. Ele aí. Ele joga. Jogar, né? Exatamente. As cores ele como já vinha treinando normalmente, não vinha jogando, mas vinha treinando no Atlético, eu acredito que a questão física não vai ser problema. Talvez aí só a questão do nome do BID, né? Mas se ele trouxer a documentação hoje, assinou o contrato e der entrada, semana que vem amanhã, o jogo é sexta, né? Tem que estar. Dificilmente vai mudar o esquema dele. Ele tem que estar regularizado até amanhã. Até amanhã, no final do expediente, ele tem que estar regularizado porque o jogo é sexta, né? Se fosse sábado, teria até sexta. Mas como é na sexta-feira, o jogo é 21 horas, viu, torcedor? 21 horas com o Bragantino, na próxima sexta-feira no Barradão. E o William chega aí, que não vai mudar muita coisa, Paulo, porque é o jogador que tem a mesma característica do Neto Baiano. O William, que para quem não se lembra, teve uma boa passagem, ele se destacou muito no Santos, aquele time. Jogou no Curitiba também, né? Jogou, mas no Santos foi aquele time que tinha Robinho, tinha Diego, Elana, aquela turma que foi campeão brasileiro em 2004, ele fazia parte desse elenco. Inclusive foi artilheiro do time, né, naquela ocasião, fez muitos gols, jogou na França, jogou também no futebol francês. Foi rodado no Havaí também, 29 uma passagem. 29 anos, quer dizer, está dentro de uma faixa de idade, jogador experiente, que eu acho que vem somar positivamente. Porque o próprio Carpegiani falou uma coisa certa, o Marcelo Nicásio praticamente é o único atacante que ele tem de área. E o Marcelo Nicásio a gente sente que não está na forma física ideal. Está pesado, talento, precisa ainda se condicionar melhor fisicamente. Teve 3 bolas ontem, Luiz Pereira, que o Marcelo Nicásio não conseguiu sair do chão, pesado. Bola alta, o goleiro subiu tranquilamente, ele nem para coçar o goleiro nem nada, não teve como. Mas ele é um excelente Não, ele é um bom jogador, ele precisa de pelo menos alguns dias e o próprio preparador físico falou isso. Disse ele não teve tempo de se condicionar como deveria, porque não teve assim a maratona de jogos. Mas quando ele der uma paradinha, tiver um condicionamento melhor, ele vai readquirir a sua forma e eu acredito que ele vai ser útil ao Vitória ainda, o Marcelo Nicásio. Tatuji, obrigado. Valeu, Paulo. Volta aqui na sexta-feira para falar do Esporte Clube Vitória. Portanto, Luiz Pereira está aí, portanto, Vitória. Tem um resultado, esse é um resultado importante, com o concorrente direto. Porque não saiu do G4 e ficou na segunda colocação ainda. Isso é que é importante. Apesar de ter agora a diferença de 3 pontos para o Criciúma, ele não saiu do G4, ele não saiu da segunda colocação. Está importante, vai jogar agora em casa, podendo muito bem se reabilitar desse empate de ontem.
O jogo foi muito difícil, tanto fazia o Vitória ganhar, quanto o São Caetano ganhar. Foram dois times que jogaram para frente, jogaram de maneira positiva e a gente crê que o Vitória, jogando em casa agora, né, mais uma vitória incontestável. É preciso que o torcedor veja isso e entenda isso. Esse Willian que está chegando aí é um bom jogador, não está agora titular do Atlético porque Felipe está em grande fase, essa é a verdade, mas é um bom jogador, não se iluda. Ele é muito bom e assim que chegar em condição, com certeza, capaz de colocar no time. Hoje tem Sul-Americana, tem Bahia e São Paulo. Última vez que o Bahia e São Paulo se encontrou em Salvador, um jogaço, o Bahia venceu 4-3. E a expectativa que temos hoje, quem vai falar sobre o Bahia, do jogo de hoje à noite, ele que vai estar ao vivo pela Tudo FM, fazendo as reportagens dessa Copa Sul-Americana, nosso Jailson Baraúna. Boa tarde, Baraúna, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Paulo Silva, aos nossos telespectadores. Jogo importante, o Bahia depois de 23 anos retorna a disputar uma competição internacional e esse é o grande fator. O time não vai ter confirmado o Fabinho e pode não ter também o Avni. O técnico Caio Júnior de cara já poupou o Fabinho para domingo e o Avni pode também ser poupado para domingo. Mancini, que seria a opção, também não vai atuar, já que o treinador optou por manter a equipe, já que ele ganha o Lulinha, ganha o Ciro, tem o Souza, tem o garoto Vitor Lemos, tem também o jogador Vander recuperado. Ele aí pretende poupar um pouco o jogador Mancini, prepará-lo melhor, para ele não perder esses dias de treinamento, prepará-lo melhor para a guerra do Estádio Olímpico. E o Bahia treinou ontem, né? Temos as imagens aí. O Bahia treinou ontem, fez o seu último treinamento visando esse confronto e, inclusive, conversando com a gente, o técnico Caio Júnior ontem deixou em aberto a utilização ou não do Avni. Caso ele não utilize o Avni, ele pode voltar a utilizar o Helder e o Gil vai na direita. O meio teria Fael, Dionis e ele escolheria mais um para o meio campo, né? Já que ele tem Fael e Dionis, não vai ter o Fabinho. O Helder, se ele utilizar o Avni, o Helder vai para o meio campo. Se ele não utilizar o Avni, aí ele pode surpreender, trazendo para o meio campo o Vitor Lemos e até o jogador Lulinha. No ataque, Souza e Júnior. Então ele pode utilizar o Vander no meio ou o Lulinha no meio, ao lado do jogador Vitor Lemos, ou até trazer o Lenine, que vem treinando para esse jogo de amanhã. Essa é a condição. De sorte que ele já definiu que Souza e o jogador Júnior estarão no ataque e Ciro segue como opção. Lulinha, que foi bem contra o Palmeiras, pode de repente ganhar uma vaga na equipe principal. O Bahia acabou dispensando anteontem o jogador Diego Varejão, que é qualquer coisa. Varejo, então acabou. Não, ele é qualquer coisa, nem jogador de futebol. Ele não corre como jogador, não anda como jogador, não pensa como jogador. Na atacada e no varejo, né? Não deu nenhum dos dois. Não, é ruim demais. Já aliás, esse dele aí? Quem aprovou o Diego Varejão deveria repensar seus conceitos, né? E quem foi que aprovou? Ah, não sei. Não sei se foi esse o cabeludo Chiquinho. Chegou e já vai embora. Não sei se foi o Chiquinho de Assis, não sei se foi o Angione. Quem aprovou deveria repensar os seus conceitos, né? E repensar muito. Porque Diego Varejão é uma piada de mau gosto. Elias ainda se recuperando de uma fratura por estresse. E o jogador... Falei de Elias, né? Ainda tem Elias, Kleberson, tem o Madison e o Coelho. E o Jefferson, que ainda vai requerer mais 15 dias. Já tá treinando com bola? Já. Mas ainda é prematuro a sua utilização. O Souza parece que conversou com você ontem lá. E a gente... vamos ver, tá com áudio aí, vamos ver o que o Souza falou, Barão. Você que esteve lá com ele ontem, participou lá da rotina do Bahia. Poder ir para São Paulo com uma vantagem muito boa. Como é que você viu essa suspensão que você pegou de novo? Logo nesse momento que você está voltando de contusão, numa fase boa, fazendo gol, você vai ter que parar agora no Brasileiro, aproveitar para fazer então na Sul-Americana? É verdade, fiquei muito triste com essa punição que eu levei. Ficar 4 jogos de fora do Brasileiro, no momento que o time precisa muito de mim, essa situação que está se encontrando aí, um momento difícil. Eu vou
tentar dar o máximo nessa Sul-Americana aí para que possa passar rápido esses jogos do brasileiro para que eu possa voltar. E o que é que mudou no time, Souza, com a entrada de tantos jogadores aí que estavam de fora, da Vitor Lemos, parece que entrou hoje, se ambientando ali com... Baraúna, o Souza, ele volta pro Bahia, pro jogo. O Bahia sentiu muita falta dele no jogo contra a equipe do Corinthians, né? Você acha que é uma forma de o Bahia dar muito trabalho ao São Paulo hoje, que também vem com o time completo, né? Só com um desfalque, se não me engano, e o goleiro Rogério Ceni também confirmado. O goleiro Rogério Ceni, se não atuasse o Rogério, agradeceria muito que o Denis atuasse, né? Porque o ano passado ele contribuiu muito para a virada histórica de 4-3. Que jogo, hein? Que jogão, né? E só para lembrar, são 41 anos, né, de tabu. A última vez que o Bahia perdeu para o São Paulo foi em 1971. Eu não era nem nascido, nem você. Então, não vimos. Olha o Souza aí. Os meninos, então, digo muito menos. O grande lance é o seguinte. O Souza atua nessa partida, mantendo a motivação, vai continuar treinando, só que, até agora, Paulo, eu não consegui entender por que Souza já está punido e cumprindo, e Valdívia ainda não foi nem julgado, cara. Valdívia foi expulso. Existe uma súmula que é um documento que comprova a infração. No jogo ele foi punido com um cartão vermelho por uma cotovelada daquelas pesadas. E o jogador não foi nem julgado nas comissões. Souza já foi para a comissão, já foi para ratificar a sua punição de 4 jogos. Valdívia, que foi expulso, os digníssimos auditores do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né, a Casa da Bandalheira, até agora não julgou o Valdívia. Sabe por quê? Porque é do Palmeiras, porque é do Corinthians, porque é do Flamengo, porque é do Vasco. Eles não julgam, porque eles têm bandeiras, eles torcem para esses times. E não querem ver os seus times desfalcados nem prejudicados. Mas Bahia, Vitória, Ceará, Sport, Náutico, fica ao Deus dará, né? A punição vem exemplarmente em uma velocidade inimaginável. Exemplarmente em uma velocidade inimaginável. Agora, eu não sabia, 41 anos de tabu aqui em Salvador, equipe do... Graças a Deus. E aí tá, esse foi um jogo que a gente... Que passa mais alguns, porque tem um jogo hoje e tem jogo no dia 2 de setembro. Tem um jogo entre São Paulo e Bahia, Bahia e São Paulo, jogo de volta do Brasileirão, né? Então que esse tabu permaneça ainda por mais tempo. Vale ressaltar, Paulo, que essa competição é uma competição interessante. Quem vencer essa fase garante vaga na fase internacional. Os 4 brasileiros que passariam para a fase internacional, 3 jogam hoje, 1 jogou ontem, que foi o Grêmio. Para você ver, o Grêmio com o timão que tá, só conseguiu dar 1-0 no Coritiba. Aquele mesmo Coritiba que empatou em 2-2 com o Bahia, que muita gente criticou, 3 dias depois venceu o Sport no Recife. E ontem só perdeu de 1. Por que eu estou dizendo só perdeu? Porque perder de 1, Paulo, dá a condição ao Coritiba de vencer em casa e conseguir na sua classificação. Se tomar gol, ele aí perde essa vaga para a equipe do Grêmio. Mas se não tomar gol... eu estou percebendo aqui nas imagens que nesse jogo aí, alguns personagens, como Souza, Luiz Fabiano, desse time que jogou aí o ano passado, é melhor do que esse ano? Esse Bahia de hoje é inferior ou superior do ano passado que venceu o São Paulo? O Bahia do ano passado tinha Dodô, tinha Magno, que está esse ano, tem o Júnior, que está esse ano, e tinha o Paulo Miranda. Só não vão estar em campo... Marcos estava nesse jogo também? Marcos, lateral direito. A dupla foi Júnior e Souza. Não vai estar em campo... Olha o gol de São Paulo. Não vai estar em campo o jogador Dodô e o Marcos. Os demais estarão em campo. O elenco é o mesmo. São Paulo não terá o Lucas, né? Que teve esse jogo. O Lucas estava nesse jogo, não vai estar, mas ele tem no elenco ainda o Cícero, tem no elenco ainda o Luiz Fabiano. Tem uma turma boa entre os que estão titulares e os que não estão. Simplesmente... Paulo Miranda já? Não, ele vai estar no confronto. Só mudou de lado. Ele só mudou de lado, né? Ele vai estar no confronto, só mudou de lado. O ano passado ele estava pelo Bahia e esse ano ele pode estar como opção pelo lado do São Paulo.
É uma condição que tem jogadores que, por causa dos empresários, Paulo, vivem em condições interessantes. O Paulo Miranda poderia estar seguramente titular do Bahia, campeão baiano, titular do Bahia. E deixa a condição de titular para ser humilhado no São Paulo. E ainda assim fica no São Paulo. Sabe por quê? Porque interessou os empresários. E aí o jogador perde a sua dignidade. Paulo Miranda, torcedor do Bahia, que você pediu para que ele ficasse, e talvez ele até quisesse no fundo ficar, mas o dinheiro falou mais alto. O empresário não quis. Por conta do dinheiro do São Paulo, ele hoje passa a humilhação de estar no São Paulo. É como se estivesse de arrego, Paulo. Porque ele está lá sabendo que ninguém quer ele lá. Persona. Pela direção, persona não grata. Não foi para o Goiás porque o Goiás também não quis. Imagine. Não, eu posso lhe dar o Paulo Miranda. Não, não quero não. O jogador tá lá, como um contrapeso do elenco. Tá mofando lá. Mas ele não é titular, ele tá indo? Não. Vai no banco, pelo menos? É chefe do banco. Ele tá ganhando a condição de... Ele já é supervisor do banco, né? De repente ele pode virar um gerente. Banco São Paulo, né? Ele não é mais um caixa, né? Ele agora já é um supervisor do banco. E pode virar um gerentão, né? Eu tô vendo essas imagens aí. Diga uma coisa pra mim aqui. Seja sincero. Você que fez esse jogo. Olha o gol, não. Você que era o gol do Bahia. Você imaginava depois de estar tomando 3-1 o Bahia fazer 4? Honestamente? Sim. Não sou maluco. Eu imaginava uma derrota histórica. E outra, aí, esse é o segundo gol do Bahia? Quem mudou a história desse jogo aí foi um jogador que encontra-se esse ano na Ponte Preta, que é o Nicão. Que o Joel Santana, louco como é, e no alto da sua incompetência, aliás, a sua empáfia o leva à incompetência. Por isso está demitido de novo. O Joel não quis renovar com o Nicão. E um jogador que hoje é um dos destaques da Ponte Preta. Jogador de 21 anos, 20 anos na realidade, 20 para 21, você tem que apostar. Tem muito jogador, eu já vi muito jogador no Brasil ser fenômeno no juvenil, muito bom no júnior e sumir nos 2, 3 primeiros anos de profissional. E de repente ressurgir arrebentando. Aí foi empate? Ou foi a virada? Foi empate, né? Aí foi a redução. Aí empatou o jogo. Não, aí reduziu, não foi não? Fael reduziu? Foi, empatou. Ficou 3-3. Aí no 3-3. E aí tem o último gol que conta com a colaboração de um monte de gente, né? Que bom. Aí, portanto, a expectativa hoje, casa cheia, Barão? Não creio. Esse horário, ele é danadinho, né? 21h50, só interessa a televisão, né? A sorte que, como a Paralela é uma das principais vias da cidade, a Atrapalha Salvador não vai atrapalhar, né? A empresa que atrapalha Salvador, a tal da Trans Salvador. Trava. E os incompetentes da engenharia de tráfego não vão atrapalhar. E o transporte, como ele rola tranquilamente, aí sim foi virado. O transporte, como tem fluente na Paralela, ele acaba favorecendo ao torcedor ir ao estádio e ter como sair de lá sem grandes transtornos. Mas, quando a gente não conta com o poder público, tudo vai bem. Quando conta com o poder público, é meio danado, né? A gente não vai falar aqui sobre a seleção brasileira, os melhores momentos, já vai comentar também. Mas, Jailson Baraúna, no time do Bahia de hoje. Lomba, Gil, Dani Moraes, Tite, Avni ou Helder, essa é a dúvida. E se Avni for, o meio tem Fael, Dionis e Helder. E mais o jogador... Quem será esse jogador? Eu não sei. Se eu soubesse, eu lhe diria. E o ataque, Júnior e Souza. Pode ser o Lulinha, pode ser o Wander, pode ser o Vitor Lemos. Poderemos ter uma surpresa. Eu apostaria no Magno, que atuou na última e pode ser repetido. Né? Eu apostaria no Magno. Mas, como o treinador está muito encantado com o Vitor Lemos, pode querer dar uma oportunidade ao Vitor Lemos. Eu apostaria nisso aí. Dá o Bahia vencer o jogo hoje? Dá sim. A gente espera que ele não coloque o Gerley. Pelo amor de Deus, não invente o Gerley, apesar de ser lateral esquerdo, veio do Palmeiras, aquela coisa toda, mas que não me coloque o Gerley, que é horrível, horrível. É um jogador que ainda não se firmou e não vai se firmar, pelo que eu vejo. Pode ser, como o Barão acabou de dizer, o Helder na esquerda, aí fica com o Zé Roberto, o Magno, esse novato aí, o Vitor, enfim, ele tem uma série de situações e Júnior e Souza no ataque. Para o quê? Sai Souza, fica Júnior. Sai Júnior e fica Souza, dentro os dois zagueiros. Vamos lá. Vamos falar da seleção brasileira agora?
Vamos dar tempo ainda, temos mais 8 minutos de programa ainda. Vamos acompanhar aí os melhores momentos, comentando aqui o Brasil, que acabou vencendo o Chocolate hoje. Como... Diferente, né? A gente que está acostumado a estar na beira do campo vai ter que estar de cima, vendo, já que a gente só pode fazer de cima e depois a coletiva. Antes, ali na beira do campo, esqueça, torcedor. 8 horas, definitivo pela Tudo FM. Como diria a turma do interior, 8 horas a gente está lá no trabalho. Lula, obrigado, parabéns para você. 65 anos de idade, né? Da segunda identidade, né? Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e até a próxima sexta. Gente, um abraço a todos. Estaremos de volta sexta-feira, falando do Bahia, do Vitória, diga. E sexta, com a presença do Nilton Mota, supervisor, superintendente da divisão de base do Bahia, vai estar aqui batendo um papo conosco. Tive com ele hoje no Fazendão, já confirmou, vai estar aqui conosco, falando um pouquinho da base, essa base que a gente cobra tanto para estar em campo. Então ele vai falar um pouco dessa divisão de base do Bahia. Um abraço a todos, estaremos de volta sexta-feira às 5 horas da tarde, aqui no Canal 9. Um abraço a todos, tchau, tchau.